Venho agradecer a cada curtida e cada seguidora do canal, desejando assim um feliz ano novo incrível para você, que seja um ano abençoado com conquistas, muita paz interior e com muito amor. Feliz ano novo. Há um silêncio que fala mais alto do que 1000 palavras, e é nesse silêncio que um homem sente sua falta de verdade, não com gestos óbvios, mas com movimentos sutis da alma que pouquíssimas mulheres conseguem perceber. Ele não envia mensagens, não curte suas fotos, não aparece em lugar algum, mas dentro dele algo pulsa, algo nele se inquieta, uma ausência começa a ecoar como um chamado. E é nesse espaço invisível, nesse intervalo de presença, que mora a verdade mais poderosa. A sua energia não passou despercebida. Mas por que tantas mulheres não conseguem perceber isso? Porque foram ensinadas a esperar provas ruidosas de afeto. Foram programadas para decifrar o comportamento masculino apenas pelo que é visível, quando, na verdade, o que mais o conecta a você não está no que ele faz, mas no que ele sente em silêncio. A alma masculina responde a frequências, não a cobranças. E quando uma mulher sai do campo da ansiedade e mergulha na sua própria presença, algo nele muda. Sem que ele saiba explicar, ele começa a sonhar com ela, a lembrar do cheiro, do riso, do vazio que ela deixou. Não é magia, é campo vibracional. É a ânima despertando no inconsciente dele, ativada pelo espelho que você se tornou. Carl Jung nos ensinou que todo homem carrega dentro de si a imagem inconsciente da mulher. E quando uma mulher encarna essa imagem com autenticidade, não por manipulação, mas por inteireza, ela se torna inesquecível. Não porque insiste, mas porque irradia. Não porque corre atrás, mas porque pulsa com uma presença rara, que ele sente mesmo em meio ao caos. Você pode estar se perguntando, mas por que ele se afastou se sentia tudo isso? E a resposta, embora dolorosa, é libertadora. Porque o ego masculino muitas vezes teme a profundidade que a alma deseja. Ele pode não saber lidar com o reflexo que você oferece. Um reflexo que mostra não só o amor, mas também a sua própria sombra, suas contradições, sua imaturidade emocional. Por isso, ele se retira. Mas o que ele sente, mesmo à distância, permanece. A falta que você faz não é ausência física, é ausência de conexão. E quando essa conexão é real, ela deixa rastros dentro dele. Existe um momento silencioso em que a ausência deixa de ser distância e passa a ser presença psíquica. É nesse ponto que um homem começa a sentir a falta de uma mulher não como carência, mas como desorganização interna. Algo nele sai do lugar. A rotina perde textura. O mundo continua funcionando, mas sem o mesmo eixo. Jung chamaria isso de ativação de um complexo. Uma imagem emocional carregada de afeto que se impõe à consciência sem pedir permissão. O erro mais comum é imaginar que a falta se manifesta em atitudes imediatas, claras, lineares. A psique masculina não funciona assim. O homem primeiro sente no corpo, depois no inconsciente, e só muito mais tarde, se houver maturidade suficiente, tenta traduzir isso em ação. Antes disso, ele nega, racionaliza, se distrai. Mas quanto mais ele tenta fugir da sensação, mais ela retorna sob outras formas: inquietação, irritação sem motivo, nostalgia súbita. Quando uma mulher marcou o campo emocional de um homem, ela não desaparece quando sai da vida dele. Ela se desloca para dentro, passa a habitar sonhos, pensamentos intrusivos, associações aparentemente aleatórias. Uma música, um cheiro, um lugar comum se tornam portais simbólicos. Não é saudade romântica ainda. É algo mais primitivo, mais profundo. É a ânima pedindo reconhecimento. Muitas mulheres sofrem porque esperam sinais externos, enquanto o verdadeiro movimento acontece no invisível. E esse desencontro de tempos gera dor.
Ela acha que foi esquecida. Ele acha que está no controle. Mas ambos estão submetidos a algo maior. A dinâmica inconsciente do vínculo. Onde houve troca autêntica, sempre haverá retorno psíquico. A questão não é se ele sente, é como ele lida com o que sente. Esse é o primeiro véu que precisa cair. A ausência não é o oposto do impacto. Às vezes, é a prova dele. Quando você entende isso, algo em você começa a se aquietar. E é exatamente esse aquietamento que altera toda a dinâmica do campo relacional. Quando um homem sente falta, o ego masculino entra em conflito. De um lado, a necessidade de autonomia, controle e coerência com a própria identidade. Do outro, um chamado emocional que não se submete à lógica. Jung descreveu esse embate como a tensão entre consciência e inconsciente. O ego tenta manter a ordem, mas o inconsciente insiste em trazer à tona aquilo que foi vivido com intensidade. É nesse ponto que ele começa a se afastar ainda mais. E isso confunde profundamente quem observa de fora. O afastamento não é desinteresse, é defesa. Sentir falta o coloca em contato com vulnerabilidades que ele não aprendeu a sustentar. Reconhecer a ausência da mulher é reconhecer também o vazio dentro de si, e isso exige um grau de maturidade emocional que nem todos possuem. Enquanto isso, a mulher sensível ao vínculo capta a mudança energética e tende a se mover em direção a ele. Pergunta, explica, tenta restaurar a conexão pelo diálogo. Mas aqui ocorre a quebra de sintonia. Quanto mais ela busca fora, mais ele se fecha dentro, não por crueldade, mas por incapacidade de integrar o que sente. O que poucos entendem é que o inconsciente não responde à pressão. Ele responde à presença simbólica. Quando a mulher se retira do campo da expectativa e retorna ao próprio eixo, ela deixa de alimentar a resistência dele. O campo muda. O silêncio deixa de ser cobrança e passa a ser espelho. E nesse espelho, ele começa a se ver. Começa a perceber que algo foi perdido não porque acabou, mas porque foi negligenciado. Essa percepção não gera ação imediata, mas gera fissura. E toda transformação começa por uma fissura interna. A falta verdadeira não é ansiedade, é ressonância. Ela não empurra, ela puxa. Quando um homem sente sua falta nesse nível, ele não sente urgência de possuir, mas necessidade de compreender. Surge uma curiosidade silenciosa. Por que ela não está mais aqui? Por que o mundo parece diferente sem ela? Essa pergunta não é formulada em palavras, mas em sensações difusas. Nesse estágio, ele começa a revisitar memórias não pelo que aconteceu, mas pelo que sentiu. O tom de voz dela, a maneira como o olhar o atravessava, a sensação de ser visto sem ser invadido. Isso toca diretamente no arquétipo do feminino interno, que busca acolhimento e sentido. A ânima, quando ativada, reorganiza o universo emocional do homem. É aqui que muitas mulheres se perdem novamente, porque acreditam que precisam reaparecer para reativar o vínculo. Mas o vínculo já está ativo. O que precisa acontecer é a maturação dele. E isso não ocorre com estímulo externo, mas com elaboração interna. O tempo, nesse processo, não é inimigo, é alquimista. Enquanto ele elabora, a mulher que retorna a si mesma começa a recuperar algo ainda mais valioso, a própria energia vital. Ela deixa de esperar sinais e passa a sentir presença. O foco se desloca. O campo vibracional se reorganiza. E essa mudança é sentida, mesmo à distância. Quando isso acontece, o desejo deixa de ser carência e se torna reconhecimento. Ele não sente vontade de falar por medo de perder. Ele sente vontade de falar porque algo dentro dele pede integração. E isso muda completamente a qualidade do reencontro, caso ele venha a acontecer. Existe um ponto decisivo em que o homem percebe que a falta não é apenas da mulher, mas da versão de si mesmo que emergia ao lado dela.
Esse é um dos movimentos mais profundos da psicologia relacional. Não se trata de apego ao outro, mas ao estado interno que o outro despertava. Jung falaria aqui de individuação interrompida. Quando a mulher estava presente de forma íntegra, ela funcionava como espelho e portal. Com ela, ele acessava emoções, sensibilidade, criatividade, verdade. Sem ela, essas partes se retraem, e o inconsciente sente essa perda como empobrecimento psíquico. Não é raro que isso se manifeste como melancolia, sem nome ou sensação de vazio existencial. Nesse estágio, o orgulho começa a ceder espaço à reflexão. Ele questiona escolhas, reavalia atitudes, observa padrões. Nem sempre ele chega à conclusão correta, mas o processo já começou. A sombra se apresenta, e quando a sombra aparece, algo precisa mudar, dentro ou fora. A mulher que compreende esse movimento não se oferece como solução. Ela se mantém como presença simbólica, inteira, viva, alinhada, e isso cria um contraste poderoso entre o que ele vive agora e o que viveu antes. O inconsciente aprende por contraste, não por explicação. Essa é a fase em que o vínculo deixa de ser emocional e se torna espiritual. Não no sentido místico superficial, mas no sentido profundo de reconexão com a essência. Quando isso acontece, nada volta a ser como antes, independentemente do desfecho. Chega um momento em que o homem precisa decidir se continuará fugindo ou se atravessará o portal que a ausência abriu. Essa decisão raramente é consciente. Ela se manifesta como impulso, saudade súbita, necessidade de contato. Não porque ele sabe o que quer, mas porque já não consegue ignorar o que sente. É aqui que muitos reencontros acontecem, e muitos também não. Porque sentir falta não garante maturidade. O inconsciente pode chamar, mas o ego ainda pode resistir. E essa tensão define o próximo capítulo da história. Não como punição, mas como consequência psíquica. A mulher que chegou até aqui sem se perder no processo não está mais no mesmo lugar. Ela não espera resgate, ela não negocia valor. Ela observa, sente, escolhe. E essa mudança é percebida imediatamente. O campo entre eles já não é o mesmo. Há mais verdade, menos ilusão. Se ele se aproxima, é confrontado com uma mulher mais inteira. Se não se aproxima, ela segue com algo ainda mais raro, coerência interna. Em ambos os casos, houve crescimento, e isso é individuação em movimento, mesmo quando dói. E é exatamente aqui que a história precisa pausar. Porque o que vem depois não é mais sobre o que ele faz quando sente sua falta. É sobre o que você faz quando deixa de se abandonar. E talvez agora você perceba que nunca se tratou apenas dele. A falta que ele sente é um espelho tardio da presença que você sustentou quando ainda estava ali. Inteira, sensível, verdadeira. Como nos ensinou Carl Jung, aquilo que é vivido com intensidade não desaparece, apenas desce às camadas profundas da psique, onde o tempo não apaga, apenas transforma. O vínculo real não grita, ele ecoa. E o que ecoa, um dia, pede escuta. Quando você compreende isso, algo se reorganiza dentro de você. A ansiedade cede lugar à clareza. A espera se dissolve em presença. Você deixa de medir seu valor pela resposta dele e começa a senti-lo a partir da sua própria inteireza. Esse é o ponto de virada silencioso, onde a mulher não implora por reconhecimento. Ela se torna reconhecimento. E é exatamente aí que o campo relacional muda, independentemente de quem retorna. Porque a verdade mais profunda é esta: o amor que transforma não nasce da tentativa de ser escolhida, mas da coragem de não se abandonar. Quando você sustenta sua energia, honra sua sombra e integra sua luz,
Você deixa de viver reações e passa a viver escolhas. O homem pode sentir sua falta, pode se aproximar ou não, mas você já não se perde em nenhuma dessas possibilidades. Você se encontra, e talvez essa seja a maior alquimia de todas. Não a de fazer alguém voltar, mas a de voltar para si mesma com mais consciência, mais verdade e mais dignidade emocional. O que é construído nesse nível não depende de garantias externas. É força silenciosa, é presença que guia, é uma frequência que não se explica, mas se sente. Se essas palavras tocaram algo em você, não deixe que esse eco se perca. Permaneça nesse espaço de reflexão. Compartilhe nos comentários o que se moveu dentro de você. Permita que outras mulheres encontrem esse mesmo portal ao compartilhar este vídeo. E se inscreva no canal como quem escolhe caminhar com mais consciência, mais profundidade e mais alma. Porque quando você se compromete com a própria individuação, o amor deixa de ser busca e se torna consequência.